A graça e a paz, Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um devocional Aprendendo a Orar com o Espírito Santo. Espero que você já esteja orando em todo momento, enquanto você está fazendo as suas atividades, está com o seu pensamento voltado para o Espírito Santo, tendo a convicção de que o Espírito Santo está ali com você, que o Espírito Santo está em você. Você, ao estar caminhando, possa estar em oração, se lembrando dos seus pedidos de oração naquele momento que você fez, dedicou no quarto de oração, que verdadeiramente você esteja crescendo em oração, que você esteja orando mais, de maneira mais eficaz, que Deus venha responder às suas orações, que você já possa estar desfrutando de respostas de oração. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é a minha esperança, é o meu desejo para a sua vida. E é o desejo, o objetivo destes devocionais é aprender a orar, a avançar na oração. E hoje eu quero meditar com os amados a respeito de um texto que está lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 22 em diante, que diz assim: Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Jesus ele vai trazer um ensinamento a respeito da oração e da fé. Assim como Jesus ensinou os discípulos dele a orarem, o Espírito Santo tem nos ensinado através destes textos, de maneira muito simples, mas eu percebo que de uma maneira crescente, nos ensinar a orar, uma forma que nós podemos orar. E logo no início desse texto, quando Jesus começa a falar, ele dá uma ordem para os seus discípulos: tenham fé em Deus. A fé, ela é uma ordem. Nós precisamos decidir acreditar. A palavra é lançada, existe uma palavra lançada sobre a sua vida e você precisa decidir se vai acreditar nessa palavra ou não. Pedro, certa vez, decidiu acreditar em Jesus, na palavra de Jesus. Ele sabia que Jesus ele é o Senhor de toda a história. Veja que as enfermidades, doenças, a morte, toda a natureza, a tempestade, as árvores, enfim, a natureza, o universo, os demônios obedecem imediatamente à ordem de Jesus. Porém, os homens, eles têm essa necessidade, essa decisão, de aceitar ou não, de obedecer ou não à ordem de Jesus. Pedro ele sabia disso. Os discípulos estavam no barco, vem Jesus aproximando, andando sobre as águas, e Jesus fala com eles: não tenham medo. Da mesma forma, o Espírito Santo fala com você nesta manhã: não tenha medo, creia no poder, na graça, no amor de Jesus sobre a sua vida. Não tenha medo. E aí Pedro então olha para Jesus e fala: se és tu, manda-me ir até ao seu encontro. Pedro, ele sabia que Jesus era o Senhor e fala com Jesus: se é você mesmo, Jesus, me dá uma ordem para que eu saia do barco. E Jesus simplesmente fala com ele: venha. A ordem é dada, a palavra é lançada. Pedro acredita na palavra que é lançada sobre a vida dele e coloca o pezão para fora do barco e começa a andar na direção de Jesus, acima das águas, sobre a palavra que foi lançada, sobre a ordem lançada sobre ele. Então ele obedece à ordem de Jesus. Pedro ele sabia disso, acredita na palavra de Jesus e segue em direção a ele sobre as águas. Da mesma forma, Jesus ele vai falar para mim e para você: tenha fé em Deus.
é uma ordem. E quando Jesus ele lança uma palavra, ele dá uma ordem, ele faz com que isso se torne possível. Nós podemos ter fé em Deus. E é uma questão de decisão. Precisamos decidir acreditar. E o texto ele continua falando que se nós pedirmos, mandarmos, acreditarmos e tivermos fé, não duvidar, vai acontecer. Então a fé é uma decisão que nós precisamos tomar no nosso coração de acreditar. Inclusive a fé salvífica, que traz a salvação. Jesus ele diz: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho para a salvação. Então, quando eu decido acreditar na palavra de Jesus que é lançada sobre a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu abandono os meus pecados e creio no Evangelho, creio no Senhor Jesus, eu decido crer. O Espírito Santo torna isso possível, porque é o Espírito Santo de Deus convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Nós não temos mérito nenhum na salvação, não temos nenhuma participação na salvação. Nós simplesmente decidimos aceitar ou não. Isso mesmo assim é o Espírito que vai trabalhando nas nossas vidas. Mas precisamos tomar uma decisão. E Jesus ele lança uma ordem: arrependam-se. É uma ordem de Jesus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então a fé, ela é uma decisão de acreditar na palavra de Jesus. Jesus ele fala com você: tenha fé em Deus. Acredite de maneira integral, completa, plena na palavra do Senhor, nas palavras de Jesus sobre a sua vida. Nós já vimos nestes devocionais, o Espírito Santo já ministrou ao nosso coração que para orar é preciso ter fé. Isso é óbvio. Orar não é simplesmente você dedicar um tempo ali lançando palavras e depois viver como se nada tivesse acontecido. Não. A oração é um encontro com o Senhor, com um Deus Todo-Poderoso. É Deus que instituiu a oração. É Ele que ordena que nós venhamos a orar. É uma ordem de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós precisamos decidir obedecer a essa ordem. Muitas vezes não vamos sentir o desejo de orar. Muitas vezes não vamos estar empolgados para orar. E muitas vezes vamos ter até dificuldades, batalhas espirituais acontecerão para nos impedir de orar. Mas quando nós decidimos obedecer e orar, mesmo contra a vontade, mesmo não sentindo bem, mesmo que nada aconteça, nós decidimos orar porque nós cremos e nós obedecemos, grandes coisas acontecem. Então a oração ela é uma decisão. Nós precisamos decidir orar, decidir colocar diante de Deus as nossas necessidades, assim como a fé, decidir acreditar na palavra do Senhor. E Jesus ele continua, assim como a fé é uma decisão, a oração é uma decisão, o perdão também é uma questão de decisão. Mas antes Jesus ele fala o seguinte: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Eu nem vou entrar no mérito do que é esse tudo, que a gente já viu, o Espírito Santo de Deus já ministrou, está na palavra do Senhor, que muitas das nossas orações, pedir e não recebeis porque pedir mal para esbanjar em nossos próprios prazeres. Esse tudo, Jesus está falando com servos do Senhor, que têm os seus olhos voltados para os céus, que estão com as suas mentes voltadas para o reino de Deus. E o reino de Jesus não é desta terra. Nós estamos aqui de passagem. Então todas as nossas orações, sim, é de acordo com as nossas necessidades, com a necessidade dos nossos irmãos, mas sempre com os olhos voltados para os céus. Então não vou entrar no mérito da palavra tudo, tudo o que pedirem. Espero que você entenda já isso, já esteja entendendo o poder, a dimensão da oração, que é muito maior do que nós pensamos, vai muito além do momento no qual nós estamos vivendo. A oração ela tem o poder de passar por gerações. Muitas orações que fazemos hoje sobre a vida, ou sobre a nossa sociedade, enfim, muitas orações que fazemos hoje sobre algumas pessoas e famílias vão acontecer depois, em outras gerações. Então a oração ela tem um poder extraordinário. Nós não podemos limitar as questões egoístas, materialistas e momentâneas e passageiras desta terra. Bom, então tudo que pedir, crendo que receber, que você vai receber, assim será feito. Porém, Jesus ele dá outra ordem nesse texto. Tenham fé em Deus, a questão da oração
E aí Jesus dá uma ordem: perdoe. Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. A oração nos torna semelhantes a Cristo. Assim como nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, nós precisamos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. E na oração é que isso acontece. Se você tem algo contra alguém, se alguém te ofendeu, te machucou, você precisa tomar a decisão de perdoar. Você não pode esperar um sentimento, né, diferente, uma emoção para liberar o perdão. Não. Muitas vezes, ou em todas as vezes, o perdão vai acontecer na oração em meio às lágrimas, né? Se lembrando daquilo que aconteceu, mas você decidindo perdoar. Senhor, eu perdoo, eu libero o perdão. Peço que o Senhor transforme o coração daquela pessoa, que o Senhor a abençoe. Enfim, perdoar de todo o coração. Quando você decide ter fé em Deus, sem duvidar, e parte para a oração, decidindo acreditar que Deus ouve a oração e perdoa pecados, né? Decide perdoar aqueles que pecaram contra você, né? Decide liberar o perdão, você está caminhando na direção do aprendizado que o Espírito Santo quer nos mostrar e nos levar. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, mas Ele fará quando nós decidirmos obedecer às ordens de Jesus através de Sua palavra. Decida hoje obedecer. Tenha fé em Deus. Ore sem duvidar e perdoe aqueles que te ofenderam. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este ensinamento, por mais esse dia que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade de podermos viver de acordo com a Tua palavra, em obediência à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a Te obedecer. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo, Senhor, venha nos ensinar a orar, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou sobre as nossas vidas. Pai, eu quero pedir a Deus por essas pessoas que estão assistindo estes devocionais, que o Senhor aumente a fé delas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor as abençoe, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e que o Senhor venha libertar, se porventura, Senhor Deus, existe algo que as oprime, que as deixa angustiada, se alguma dessas pessoas que têm assistido estes devocionais precisa liberar perdão sobre a vida de alguém, que seja hoje, ó Pai, em nome de Jesus, para que essa pessoa possa viver na plenitude da alegria de Cristo. Liberta, Senhor meu Deus, transforma, cura e abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na graça e a paz do Senhor. E lembre-se de sempre estar orando, né, também pela minha vida, para que eu consiga estar transmitindo a palavra do Senhor com ousadia e coragem. Fique na graça e a paz, Senhor Jesus.